Divisão de decimais. Pessoal, na divisão de decimais, vocês terão também duas formas de fazer, tá? A primeira forma é a seguinte, bem parecida com a multiplicação. Nós temos aqui o exemplo 28 inteiros e 5 décimos dividido por 15 centésimos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever esses dois números decimais em forma de frações decimais. Então, no primeiro aqui, se a gente tirar essa vírgula, qual o número que fica? 285, né? Então, o numerador aqui vai ser 285. O número de baixo, ou seja, o denominador, a gente vai contar quantas casas tem depois da vírgula. Observe que nós temos somente uma casa. Logo, a gente vai colocar o número 10. Por quê? O número 10 só tem um zero. Dividido por, tirando aqui, pessoal, fica 15 sobre 100. Por que 100? Nós temos dois números depois da vírgula, certo? Depois que a gente transformou os números decimais em fração, a gente vai realizar a divisão. A gente aprendeu que para realizar a divisão de frações, a gente repete a primeira fração, ou seja, reescreve, né, 285 sobre 10, e multiplica pelo inverso da segunda fração. O inverso de 15 centésimos seria 115 avos. Agora, a gente multiplica o número de cima com o número de cima, o número de baixo com o número de baixo, tá? Aqui, ó, 285 vezes 100 seria 28.500. Já aqui, 10 vezes 15 seria 150. Para eu achar a resposta final, é só dividir, então, 28.500 por 150. Porque você lembra que fração é o mesmo que dividir o numerador pelo denominador? Pois é, vamos dividir, então? 28.500 dividido por 150. Qual o número que multiplicado por 150 dá próximo de 285? O 1, né? Porque se fosse 2 vezes 150, passava de 285. Ficava 300. Então, a gente coloca aqui, ó, 150. Para subtrair, 5 menos 0 é 5. 8 menos 5, 3. 2 menos 1, 1. Como 135 é menor que 150, a gente pode descer o zero. O número que multiplicado por 150 é igual a 1.350 é o 9, tá? 9 vezes 150 é 1.350. Então, aqui, subtraindo, fica o resto zero. Só que, tá vendo que sobrou um zero aqui que a gente não utilizou? Ele vai pro quociente, tá? Ele vai pra cá. Então, 190. Então, coloca aqui, ó, 190. 28 inteiros e 5 décimos dividido por 15 centésimos é igual a 190. Pessoal, nós também podemos optar por um outro método. E aí você escolhe no final qual método você gosta mais. Esse método aqui a gente vai fazer da seguinte forma. Primeira coisa, a gente tem 28 inteiros e 5 décimos dividido por 15 centésimos. Agora, antes da gente calcular, o que a gente vai fazer? Observe que aqui, depois da vírgula, só tem um número. Já aqui tem 2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar a quantidade de números depois da vírgula, tá? Se aqui tem 2, eu também quero que aqui tenha 2. Então, para que isso aconteça, eu vou colocar um zero aqui. Beleza? Agora, aqui tem 2 números depois da vírgula e aqui também. Depois que eu igualei, eu posso tirar essas vírgulas, tá? Posso tirar essas vírgulas. Vou reescrever sem vírgula agora, ó. 0,15 é a mesma coisa que 15. Então, observe que nós temos aqui, ó, 2.850 dividido por 15, tá? Então, eu vou pegar o 1 aqui, 15 vezes 1 é 15. Se fosse 2, passava, né? Então, ó, 8 menos 5, 3, 2 menos 1, 1. Desce o 5, aqui vai ficar 9. 9 vezes 15 é 135. Esse zero que sobrou, a gente passa para o quociente. Observe que a gente conseguiu a mesma resposta, só que bem mais rápido, né? Ó, observe o que eu fiz. Eu igualei a quantidade de números depois da vírgula, né? E depois tirei a vírgula.